Olá, meu nome é Vinícius, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente estou na coordenação geral da DENEM, Direção Executiva Nacional do Estudante de Medicina, entidade fundada em 1986 no ápice do movimento da reforma sanitária, que desde então vem trabalhando para agregar cada vez mais estudantes de medicina, de forma a lutar por seus direitos e principalmente para aumentar a nossa relação com os movimentos sociais, tendo clareza de que é assim, só assim, somando forças com esses movimentos, que a gente vai conseguir ter verdadeiros avanços nos campos da saúde, educação e dos direitos humanos. A gente está iniciando uma série de vídeos, alguns temáticos, para tratar principalmente dos últimos assuntos que têm vindo à tona recentemente, durante esse ano principalmente, e esses vídeos vão ter como objetivo auxiliar nas discussões e mesmo na nossa organização enquanto movimento estudantil. Nesse primeiro vídeo vamos falar um pouquinho mais sobre o programa Mais Médicos para Você, Mais Saúde para o Brasil, anunciado há algumas semanas pelo governo federal, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Para a gente debater o tema do Mais Médicos, a gente precisa colocar ele no tempo e espaço e não analisar ele pontualmente como uma medida que vem sem vínculo algum com os últimos momentos que a gente tem tido nos últimos anos. E aí tratar principalmente da questão da reforma sanitária, que foi um movimento que conseguiu instituir o SUS, ainda que não seja aquele SUS que a gente deseja, nem o SUS que está no papel. Hoje a gente tem três SUS, né? Se a gente colocar assim de uma maneira bastante grosseira, que é o SUS que está na realidade posto para a gente, é o SUS que está no papel muito mais avançado do que o que a gente tem, mas ainda que não é o SUS que a gente deseja, por permitir algumas brechas, que é o que a gente vai tratar aqui para frente. Então, um dos principais problemas, dos principais gargalos que a gente percebe no Sistema Único de Saúde hoje é a questão do financiamento. A gente sabe que a porcentagem investida na área da saúde hoje, através do orçamento do governo federal, ainda está em torno de 4%, enquanto quase metade de todo o gasto pelo orçamento do governo federal é destinado para pagamento da dívida. Isso se a gente colocar a saúde de uma maneira bastante grosseira, né? Porque ainda áreas de cultura, lazer, esporte, saneamento básico, que também envolvem saúde, recebe financiamento ainda muito menor do que a saúde propriamente dita. Dentro desses 4% que é gasto com saúde, 4% do orçamento do governo federal, menos da metade é destinado para a saúde pública. 54% segue para a iniciativa privada, iniciativa esta que atende apenas 25% da população. E ainda há um outro problema no financiamento, que é a desvinculação das receitas da União, que permite que 20% do que é arrecadado em saúde, seguro social e previdência social seja retirado dessas áreas para ser destinado para uma área sem determinação específica, que a escolha do próprio governo em geral é destinado para pagamento da dívida. Então a gente tem um problema de quantidade de financiamento, para onde é destinado essa verba, como ela é equilibrada. E a gente sabe que o SUS, como está no papel, permite e prevê o auxílio da saúde complementar da iniciativa privada e ainda a retirada do que é arrecadado para pagamento de dívida externa e interna também. Falando um pouco mais sobre a questão da iniciativa privada na saúde, né, que é um outro gargalo, né, dentro disso que a gente já citou, a gente tem financiamento público, dinheiro público indo para essa iniciativa, e aí a gente pode colocar aí dentre diversas formas de se financiar a iniciativa privada, mas principalmente pagamento de plano de saúde para funcionário público, isenção fiscal para instituições que são ditas de excelência, né, grandes complexos hospitalares, né, e reforçando e incentivando essa lógica hospitalocêntrica, além de propostas de isenção fiscal para planos de saúde também. Além disso, nos últimos anos a gente vê cada vez mais o avanço das parcerias público-privadas, empresas de caráter público-privada para gerir instituições hospitalares no país. Então a gente tem principalmente aí as organizações sociais, que trazem uma precarização bastante importante do trabalho quando eliminam em grande parte os concursos públicos e contratam os profissionais apenas via CLT. A gente sabe que é um modelo que prevê uma falta de estabilidade e contratações e demissões dos profissionais a partir de critérios bastante escusos, principalmente pautados nas questões das metas. Ou seja, o profissional ele é avaliado pela quantidade de pacientes que ele atende ou que ele dá assistência, não pela qualidade do seu atendimento. Algumas denúncias recentes têm mostrado que o número de internações através dessas organizações sociais tem aumentado bastante. Tanto pacientes
que não precisavam ser internados estão sendo, quanto pacientes que não poderiam receber alta estão recebendo alta por ordem da direção dessas empresas, dessas organizações, a fim de que se aumente a rotatividade nos leitos. Ainda tem um problema nessas organizações sociais, que é o problema de gestão, em que você não tem participação popular, não tem controle social na gestão dessas instituições, né? A população tem apenas um caráter consultivo, enquanto é formado um conselho diretor que determina e delibera sobre qualquer ação dentro dessas entidades. Sem citar ainda a questão das prestações de contas, que são sempre bastante obscuras e questionáveis. Em se tratando especificamente dos hospitais universitários, a famosa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares também é uma forma de parceria público-privada, se coloca contra os hospitais universitários, da mesma maneira como as organizações sociais, além de precarizar ainda as relações de ensino, pesquisa e extensão, cujas decisões não passam pelos docentes ou técnicos administrativos ou pelos estudantes, mas apenas pela direção dos hospitais, de forma sempre a garantir aquilo a que essas empresas estão destinadas, que é o seu lucro. Né? Tanto as organizações sociais também como a IBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, promovem o que se chama também de dupla porta, diferenciando o atendimento dentro dessas instituições. Então quem paga plano de saúde, quem paga particular, tem prioridade em detrimento do atendimento daquele que depende apenas do Sistema Único de Saúde. Um outro problema aí que vem sendo tratado muito nos últimos meses é a questão da interiorização dos profissionais médicos. A gente tem clareza, sim, de que faltam hoje médicos no Brasil, além de estarem com certeza muito mal distribuídos. Mas faltam sim médicos no país. Hoje o número de médicos para cada 1.000 habitantes, apesar da gente não utilizar essa fórmula como regra, mas ainda é baixo perto de alguns outros países vizinhos ou países em que nosso modelo de saúde se baseia ou tenta se basear, ainda é muito baixo, e o problema da concentração. E aí a gente vê que o profissional médico tem dificuldade de ir para o interior. E aí a gente não culpa especificamente o profissional médico por isso, porque a gente tem clareza de que um dos grandes problemas que a gente tem no país hoje envolve as universidades, tanto onde e as regiões onde elas estão concentradas, quanto a formação que é dada para os profissionais dentro dessas instituições. Então a gente tem hoje poucas vagas nas universidades, a gente tem um número muito grande de cursos de medicina, isso é um fato, mas esse grande número ele não é compatível com a quantidade de vagas, né? E principalmente a distribuição dessas universidades ainda é muito mal feita, sempre concentrada nos grandes centros. Se a gente considerar, por exemplo, a região de Belo Horizonte, tem aí cerca de 6 cursos de medicina, enquanto a região do norte de Minas não tem uma universidade federal. E a gente tem um grande problema então com relação a essas escolas, principalmente no que se diz também respeito à estrutura, cenário de prática e vínculo com o sistema municipal de saúde, e geralmente não se tem. Um outro problema que talvez seja um dos mais graves que a gente deve tratar quando se fala desses temas, da interiorização, do mais médicos, de outros tantos, e que a gente fala muito pouco, é a questão da formação. A gente não é formado para agir nas reais causas de adoecimento da população, muito pelo contrário. A gente tem um modelo hoje que ainda é biologicista, hospitalocêntrico e medicalizador, reprodutor de protocolos. E a gente precisa, se quiser realmente transformar o atendimento de saúde da nossa população, de um modelo que se paute na determinação social do processo de saúde e doença, que se volte para a saúde do trabalhador de forma integrada e multidisciplinar. É aquela velha história de que adianta uma unidade de saúde localizada numa região onde você não tem saneamento básico. Você vai apenas continuar dando remédio para verminose contra verminose, enquanto aquela população vai continuar adoecendo. De que adianta a gente aprender a tratar a dor de cabeça com analgésico e não aprender a tratar a dor de cabeça dentro do cerne das suas questões. Lógico que a gente sabe que tem as causas orgânicas, como as enxaquecas, bastante comuns, porém a gente sabe que muitas das causas da dor de cabeça são muito relacionadas ao trabalho, a excesso de trabalho, a trabalhar sobre metas, trabalhar sob pressão, ou ainda muitas vezes por problemas sociais, problemas de falta de segurança, problemas de familiares como alcoolismo, drogas, enfim. Enquanto o médico não se inserir para ter essa abordagem mais abrangente e social, não adianta plano de carreira, não adianta colocar estrutura, porque o médico vai continuar reproduzindo o modelo de saúde que a gente tem, que atende
essencialmente às indústrias farmacêuticas, aos planos de saúde e às grandes empresas, a partir do momento que a gente vai apenas medicalizar o paciente para que ele volte a trabalhar no outro dia e ele vai voltar no nosso consultório com a mesma dor de cabeça, lembrando que o trabalho é provavelmente uma das grandes causas de doença do atual chamado mundo moderno, né? A gente sabe também que para interiorizar a gente precisa de estruturação da rede de atenção, né, estruturação tanto física quanto profissional, que seja uma rede de saúde integrada, além de planos de carreira para suprir a falta de médicos que a gente tem hoje, com salários adequados e estabilidade. Isso é bastante importante e pauta também do nosso movimento. Falando especificamente sobre a atenção básica, a gente tem clareza também de que deve ser a porta de entrada do sistema de saúde, né, junto com as emergências, mas que para isso deve estar devidamente estruturada. Não é o que a gente vê hoje. E essa estruturação passa tanto no que diz respeito aos recursos humanos, quanto na estruturação física do sistema. E aí que tem que conseguir garantir acolhimento, conseguir garantir a clínica ampliada, saúde coletiva, promoção de trabalho interdisciplinar e dar condições para a equipe de saúde da família para que ela se torne verdadeiramente responsável pelo seu território e que ela consiga promover a criação de vínculo, para que seja feita uma abordagem do sujeito, sua família e seu contexto social. Isso ainda falta tanto em termos de estrutura quanto em termos de capacidade técnica profissional. O médico formado no perfil generalista, ele tem que ter essa condição de trabalhar na atenção básica e garantir, ser uma parte fundamental na garantia de toda essa estrutura. E não é o que a gente tem hoje ainda no perfil profissional, no perfil dos médicos que são formados. A gente sabe que o diagnóstico que o Ministério da Saúde faz com relação que as áreas, né, de menos médicos, as áreas de desassistência, são as áreas de menor desenvolvimento econômico, isso é correto, né, isso está diretamente relacionado. Mas essas áreas são áreas que têm tido uma expansão bastante grande de hidrelétricas, madeireiras, mineradoras, e as pessoas que moram nessas regiões não precisam só de médicos para medicá-las e que elas continuem trabalhando, mas sim de um arcabouço de desenvolvimento humano que envolva todos os direitos de saúde da população e direitos de trabalho do profissional médico. A gente sabe que médico não é sinônimo de saúde. Médico é apenas uma das partes, fundamental, claro, mas como todas as outras, essenciais para que se garanta um atendimento à saúde da população de maneira bastante adequada e de qualidade. Então, assim, todos os pontos devem ser analisados com bastante cuidado quando a gente vai falar especificamente sobre esse programa Mais Médicos, né, porque tudo isso está bastante envolvido. E aí, por esses problemas todos, por toda essa problemática que a gente falou, é que a gente se coloca contra esse programa, que a gente não vê toda essa abordagem sendo feita. É apenas uma inserção de médicos ou construção de unidades para ser colocadas nos interiores, nas periferias das grandes cidades, enquanto as reais causas de saúde, de falta de saúde, né, causas de adoecimento da população não vão ser combatidos. Além disso, né, a gente tem clareza também de que as entidades médicas não têm feito uma defesa adequada em termos de saúde pública, né? As defesas em geral são muito corporativistas e pautam muito mais a questão de carreira e de salário, enquanto a gente sabe que a carreira é importante para interiorizar, o salário é importante para fixar o médico também, com certeza, mas ainda são muito superficiais no que diz respeito ao nosso combate a todo o desmonte que o Sistema Único de Saúde tem sofrido nos últimos anos. Então é isso, a gente precisa de mudanças que abarquem toda essa problemática. Aumento do financiamento para a saúde pública com destino de verbas exclusivo para ela e apenas. Estruturação da atenção básica, tanto em termos de recursos humanos preparados para trabalhar nesse modelo, quanto estrutura física e de integração também. Plano de carreira para a atração do profissional para o interior, devido à avaliação, caso venha, de médicos estrangeiros e qualificação desses profissionais para trabalhar no país. Expansão responsável das universidades públicas, né, e mudança radical na formação médica, sendo pautada na determinação social do processo de saúde e doença, não no modelo biológico hospitalocêntrico que a gente tem hoje, modelo que a gente rejeita, além de uma rejeição completa e radical da iniciativa privada, sem parcerias público-privadas, sem organizações sociais e sem a empresa brasileira de serviços hospitalares. Como o programa Mais Médicos não prevê a resolução de tudo isso, não prevê a ação direta contra tudo isso que vem vindo, a gente se põe contrário a esse programa. O SUS, de uma maneira geral, nunca teve tão em pauta e a gente precisa sim, de uma mudança bastante estrutural em termos de financiamento e vontade política para resolver os seus problemas. E para isso a gente precisa estar organizado e unido para poder
exigir e agir. Por isso que a DENEM convida todos os estudantes de medicina a se articularem cada vez mais com os seus centros e diretórios acadêmicos, que são as entidades legalmente representativas dos estudantes e onde a gente pode somar as forças para poder agir e conseguir avançar em termos de saúde e educação no nosso país. Além disso, a DENEM põe à disposição dos estudantes de medicina toda a sua estrutura, seus coordenadores e toda a sua sede, para a gente poder articular cada vez mais uma luta bastante efetiva, tanto a nível local quanto nacional. A gente reitera que os grandes passos de luta, né, e aí parece que essas questões de financiamento, tudo, são bastante novas, mas grandes passos de luta, que são os Fóruns Populares de Saúde, a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, tem lutado já há muito tempo contra isso, contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, contra as organizações sociais e por maior financiamento para a saúde pública. Isso é uma luta antiga que a gente tem que somar força cada vez mais, principalmente nesses meses em que ela tem vindo mais à tona, nesses meses de movimentações, mobilizações, em que a gente tem uma disponibilidade, disposição muito maior dos estudantes e médicos e de movimentos sociais de uma maneira geral para lutarmos juntos. A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde abarca diversas entidades que lutam por esse mesmo fim, por um SUS cada vez mais 100% público, estatal, gratuito, universal de qualidade, e a DENEM é uma das entidades que compõem essa Frente Nacional lutando por tudo isso. Além disso, a DENEM lançou no último encontro científico do estudante de medicina sua campanha nacional pela transformação da escola médica. A gente espera que a gente consiga abarcar todas as universidades e chegar a todos os centros e diretórios acadêmicos com essa campanha, e é importante que os centros e diretórios cobrem de seus coordenadores regionais sobre essa campanha para que a gente consiga somar força também na questão da formação médica, que é um gargalo muito importante que a gente tem no Sistema Único de Saúde. A gente lembra também que a DENEM ela possui o que a gente chama de CENEPS, que é o Centro de Estudos e Pesquisa em Educação e Saúde, que é composto por 8 coordenações e que realiza todos os anos um seminário. Esse ano vai ser realizado de 4 a 6 de outubro, cujo tema vai ser Educação Médica. E é um espaço importante para a gente debater esse tema também e continuar lutando por melhoria nessa questão. E a gente reitera apenas que a gente não se identifica enquanto classe médica, né? Os médicos são uma categoria. Nossa identificação é enquanto classe trabalhadora, ao lado da qual a gente sempre luta e trabalha. Até a próxima.